Graças e paz, irmãos e irmãs. Convido a todos a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, aliás, no seu segundo capítulo. Vou estar lendo a partir do verso 8, capítulo 2 de Lucas, Evangelho de Lucas, na minha Bíblia, página 1023. Lucas 2, a partir do verso 8. Diz assim a palavra do Senhor, mesmo sentados, vamos estar atentos, porque é a voz do Deus vivo que fala conosco. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que os será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram e admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que o tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pai querido, Pai bendito, nós somos gratos por esta linda manhã de domingo que o Senhor nos reuniu em torno da Tua Palavra para esse culto de adoração ao Teu nome. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor e nos abençoe, Senhor Deus, com a porção meditada da Tua Palavra, que o Senhor venha nos fale aquilo que nós precisamos ouvir nesta manhã. Que o Senhor nos toque, nos alimente e nos acrescente a fé a cada dia. É a nossa oração. No Teu nome, Jesus, o nosso pastor. Amém. Um texto bastante conhecido, geralmente pregado mais lá para o dezembro, né, no Natal, mas nós queremos falar um pouquinho sobre o medo. O medo, e essa é uma coisa que nós todos temos, né? Quem não tem medo, porque ele está vivo, né? Já passou dessa vida para outra. Ou está seriamente acometido uma enfermidade incurável, né? Que é a psicopatia. Quase todas as vezes em que um anjo aparece na Bíblia, suas primeiras palavras são sempre: não temas. O texto que a Maria Fernanda leu, bem conhecido de Josué: não temas. Ser forte e corajoso, não temas. Né? Ali foi para Josué, que estava cansado, deprimido, tivesse um pouquinho mais de força para adentrar a terra prometida. E essa fala é para que acalmemos o coração. É Deus falando. E a visão sempre é algo diferente. Então causa medo. Sempre vai ser assim, sempre foi assim, vai ser assim. Quando o anjo chega, ele já fala: não temas. Não temas. Isso nós vemos em vários textos na Bíblia. Eu aqui separei alguns, e especialmente em Daniel, capítulo 10, verso 12, diz assim:
Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Não temas, Daniel, eu estou aqui porque você falou comigo. Eu ouvi as tuas palavras. E aí, por isso que eu vim, estou aqui. Isso é oração. Ok? Isso você pode rever depois com calma. Capítulo 10. Mas lá no capítulo 6, aliás, 6 de Daniel, tem a experiência dele orando a Deus. Ele sempre orou ao Senhor. Daniel foi um homem de oração. E no capítulo 6, nós vemos a experiência dele com os príncipes, com os presidentes das regiões. Governava Dario, o Medo persa, império vasto. E ele, como é muito grande o território dele, na Pérsia, ele chamou 120 sátrapas para dividir as províncias e colocou como governantes. E escolheu 3 presidentes que iam também fiscalizar o trabalho desses 120 sátrapas. E dentre esses 3 estava Daniel. E Daniel orava a Deus. E aí um desses 3 presidentes fez uma proposta para o rei, porque Daniel acabou incomodando eles pela sua inteligência, sabedoria. Eles ficaram incomodados, queriam prejudicar Daniel. Descobriram que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E propôs ao rei Dario que fizesse uma lei que por 30 dias ninguém pudesse adorar ou orar senão a ele como rei divino. E o rei gostou disso. Como você é bom, maravilhoso, você, rei, né? E o rei gostou disso. Quem que não gosta de ser elogiado, gosta de, né, que a gente enche a bola, quem não gosta disso? Todo mundo. O rei adorou isso e agora ele passou a ser o rei do seu império, vasto império. E Daniel não deixou de orar por isso. E foi surpreendido orando, e aí dedaram ele para o rei, e ele foi parar na cova dos leões. Depois tem outro episódio, foi para a fogueira, mas o Senhor livrou ele. A oração. E nesse episódio aqui, capítulo 10, o que mais me chamou a atenção é que as suas palavras foram ouvidas, e é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou aqui. Capítulo 10, verso 19, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Quando o Senhor nos fala, nós ficamos mais fortes. Quando o Senhor fala conosco na nossa necessidade, Ele vem e nos fortalece. Eu acho que é isso que nos atrai mais ao ouvirmos a palavra de Deus, é quando Deus fala conosco. Que Ele, mesmo poderoso, tão poderoso, grandioso, Ele olha para nós. E aqui ficou nítido e claro que Ele ouve as nossas palavras. E aqui diretamente Ele fala isso para Daniel: eu ouvi a tua palavra, por isso vim, estou aqui. Em outros textos, como Mateus 28:5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Elas se assustaram. O verso 8 de Mateus 28, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, medo e alegria ao mesmo tempo, correram para anunciar aos discípulos que elas tinham visto os anjos, e elas reconheceram que eram seres celestiais. Isso causa medo. Né? Na nossa linguagem seria assim uma assombração. Nossa, imagine se for uma sexta-feira à noite assim, meu Deus do céu, é assombração. Você já vai chamar o pastor para orar para sua casa, vai expulsar lá os... Alguém já pediu para você orar para a casa dele? Senhor, quer ir na minha chácara? Preciso fazer uma oração aqui? Várias vezes. Então, irmão, ora você mesmo, que o Deus é o mesmo, né? Quero que o Senhor vá lá e abençoe a minha casa. Amém, mas eu vou lá sim.
Faz um churrasquinho que a gente vai lá, sim, não tem problema nenhum. Mas você pode fazer isso porque a sua fé também é muito importante. O Senhor tem falado conosco através da sua palavra, porque Ele também tem ouvido a nossa oração. Ele ouve a nossa oração. A nossa oração não é em vão. E é por isso que precisamos exercitar mais essa aproximação com o nosso Deus. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus sabe o que eu estou precisando. É verdade, mas Ele quer comunhão. É você ser um filho que não conversa com seus pais, é nós com Deus. Ninguém quer conversar mais. Bater um papo, puxar a cadeira do lado e vamos conversar um pouquinho aqui, prosear. Nós precisamos fazer mais isso, conversar mais com Deus, por conta da tua palavra, Daniel. Eu estou aqui hoje, o Senhor me mandou falar com você hoje. E se nós não falarmos com Deus, Ele vai ficar no silêncio também. Apesar de Ele vai estar sempre cutucando o nosso coração, Ele vai se permanecer no silêncio porque Ele é cavalheiro, Ele é respeitador, Ele não invade porta, não invade coração. Ele não é o bope que mete o pé na porta do pobrezinho e invade lá e prende quem não tem que prender. Ele é cavalheiro, Ele é um Deus cavalheiro que ama. E ama de tal maneira, muito, um amor que nós não compreendemos. E tristemente nós não conseguimos amar da mesma forma. Mas estaremos insistindo nisso. Um outro texto que fala sobre medo é quando Apocalipse 1,17. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, o próprio Senhor aparece ali, falando ao apóstolo João. E aí nas cartas, ele vai se revelando para poder abençoar cada igreja com suas dificuldades. Cada igreja tem suas lutas. A igreja somos nós. Cada igreja tem seus perrengues, né? Suas virtudes e suas dificuldades. E o Espírito Santo vem para trabalhar no coração de cada um, porque Ele nos ama. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que nós vençamos o medo. O medo do quê? Às vezes de tudo. E essas aparições costumam deixar os observadores humanos com muito medo, assustados. Mas o texto que nós vemos aqui em Lucas, capítulo 2, fala de Deus fazendo uma aparição na terra de um modo nada assustador. Essa é a aparição do Senhor de maneira diferente. Em Jesus, nascido numa estrebaria e deitado numa manjedoura. Isso não assusta. Deus encontra um modo, então, uma manjedoura. Deus encontra esse modo de aproximação que não precisamos ter medo. O que poderia ser menos assustador do que um recém-nascido? E alguém que precisa de cuidado, não oferece nenhum perigo. Então, nesse aspecto, nessa vez, o Senhor se manifesta de maneira diferente. Jesus, recém-nascido. Os anjos aparecem para os pastores, avisam lá com um coro celestial, avisando que Jesus tinha nascido o Messias, o menino tão esperado. Ou seja, Deus se encarnando, se mostrando como um bebê, um recém-nascido, um Deus que se tornou suscetível a tudo. Vai mostrar para mim, para você, que como um bebê, ele é suscetível. Jesus foi perseguido em quase todo o seu ministério. Agora, como um bebê de Belém, filho de um carpinteiro, ser o Messias de Deus? Quem pensaria nisso? Quem pensaria que Deus se revelaria um bebê que nasce numa manjedoura, filho do seu José e Dona Maria? Ninguém pensaria nisso. Isso não traz medo. Não traz medo. Traz um certo constrangimento até. Um Deus que se revela de um modo tão simples para podermos tocar. E às vezes nós esperamos um Deus ainda hoje que Ele venha
E aí ele age pela simplicidade que às vezes nós nem percebemos. Qual que é a chance disso, de Deus se revelar num bebê? E ele continua se revelando num bebê. E às vezes muitos bebês são abandonados. São deixados até para o Estado cuidar. A proposta, a expectativa humana é sempre baseada no poder e na glória. Em alguma coisa muito extraordinária. Com Jesus não foi assim. Foi muito ordinária. No sentido lato da palavra, muito simples. Muito simples. Para nos mostrar que Deus, Ele ouve a nossa palavra. Ele ouve a nossa oração. Ele nos atende. Daniel, eu estou aqui porque eu ouvi as suas palavras. Não temas. Aí Josué está com problemas emocionais, deprimido, cansado. 40 anos no deserto, um povo chato, um povo com coração duro, que vê os milagres diariamente, mas só reclamando. E ele perdeu as forças, né? Ele chegou lá e fala assim: ser forte, não tenha medo, eu estou contigo. Às vezes é assim, a gente está meio cansado, desanimado. Senhor, o que o Senhor quer? Eu estou cansado. E aí ele vem e nos fortalece. Nos fortalece. Mas um grupo de pastores não tiveram dúvidas de se tratava de próprio Deus, menino. Já saíram dali e foram falar com Maria e José. Esses ouviram a mensagem das boas novas por um coral de anjos. A gente se encanta aqui, né, Rubens, com os corais lindos, né, que retratam bastante o passado das nossas igrejas, e algumas ainda até hoje com seus corais. E fica imaginando um coral de anjos cantando, não vai ter ninguém desafinado. Ninguém vai desafinar lá, dona Nereice, ninguém vai desafinar, nenhuma nota sequer, pelo contrário, o maior som e o melhor som do mundo, cantando para quê? Para tocar os corações dos homens, com a sua palavra, com suas profecias de vida e salvação e vida eterna. É Deus cantando a sua glória através dos seus anjos, para que nós possamos entender a sua mensagem de amor, da maneira mais simples impossível, que é numa manjedoura, o próprio Deus vindo para nós. Isso é amor, não tem o que negar. Os anjos cantando afinadamente. Deve ser uma coisa fantástica poder ouvir um coral dos anjos. Um dia nós estaremos compondo esse coral também, amém? Amém. Faz parte das promessas de Deus. Fazendo parte de você que é desafinado hoje, Ele vai afinar a sua voz, porque você vai cantar com os anjos. Não se preocupe não, pode cantar aqui desafinado mesmo, com toda a sua força, porque é para louvar a Deus. E que o seu irmão te perdoe, porque o importante é o coração contrito no altar do Pai. E Ele não renega, pelo contrário, Ele ora para o coração, não ora pelas suas notinhas musicais, que está tudo bagunçado assim na pauta. Não, Ele ora para o seu coração, para a sua vida, e vai continuar ouvindo as suas palavras, a sua voz, porque Ele ama você e quer você junto dEle, e Ele manda os seus anjos a te abençoar quando você precisa. Pela primeira vez, pessoas comuns podiam manter uma conversação, um debate com Deus de forma visível. Jesus podia falar com qualquer um. Jesus podia falar com qualquer pessoa, com seus pais, com rabinos, com a viúva pobre, isso sem ter que ser anunciado, sem falar assim, não temas. Ele falou muito, ele conversou no seu ministério, em toda a sua vida, livremente. Se ele usasse a retórica bíblica, ele tinha que falar assim, não temas, agora eu vou falar. Mas não, ele falou graciosamente com seus pais, com seus amigos, com os rabinos lá, com o adolescente. E ele falou com todos tranquilamente.
e não saiu da sua boca trovões, raios. Poderia, mas não foi assim. Ele sempre usou palavras comuns a todos nós, porque Ele quer ser propício a mim e a você. Ele quer que nós o entendamos. Ele quer que nós reconheçamos sua voz da maneira que nós entendemos. Não precisa citar nenhum autor fantástico. Não, Ele quer falar simplesmente a cada um de nós, dizendo assim: olha, não tenha medo. Sou Deus que está falando com você. Jesus foi isso. É Deus que desceu na sua glória para compartilhar da sua vontade, da sua salvação. Ele não quer assustar ninguém. Em Jesus, Deus se aproxima de nós. Então, o que temos que fazer é aproveitar essa aproximação. É nos aproveitar, brindarmos tudo. Aquilo que Ele tem nos mostrado, nos falado, e viver a sua vontade. João Batista foi o único que, ao receber Jesus para o batismo, disse: eu é que preciso ser batizado por ti, não sou digno de desatar as sandálias. O resto ouviu Jesus com muita desconfiança, até os seus discípulos até entenderem, conceberem que era Deus. Eles levaram um tempo, a maioria deles só depois da crucificação e ressurreição eles entenderam quem era Jesus. Mas João Batista não, o primo de Jesus, que ele era da sua mãe Isabel, que era estéril e já envelhecida, e concebeu para que ele pudesse ser o precursor do próprio primo Cristo. Então, quando ele está às margens do Jordão pregando e batizando, chega Jesus para o batismo. E aí ele viu Deus vindo na sua direção, porque Deus revelara para ele. E é por isso que ele fala assim: eu não sou nada, Jesus. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. E Jesus responde o quê? É verdade. Não, cumpra-se a Escritura, João. Faz o que você tem que fazer. Humildade. Mais uma vez, Deus cumpre os rituais que nós estabelecemos. Mas Ele se tornou humano e continuou humano diante do seu ministério. Os gnósticos dizem que Jesus não foi humano, Ele era um espírito que andou entre nós. O único jeito de se explicar os milagres, não, Ele andou entre nós com carne e osso mesmo. Comeu, bebeu, muita coisa boa, muito churrasco, tomou muito vinho, dos bons, é claro, não qualquer vinho não. Mas Ele fala, é claro, não vos embriagueis com vinho, mas sim pelo meu Espírito Santo. Ou seja, cometido. João Batista, então, foi fiel, porque ele reconheceu em Jesus o próprio Deus. E é isso, mostrou para mim, para você, que é Deus falando. Merece respeito. Senhor, eu não sou digno. O centurião, que tinha empregado doente a morrer, ele tinha muito amor, foi atrás de Jesus. Jesus, meu empregado, que é como um filho, está morrendo, eu vou lá. Não precisa, só o Senhor falar, eu sei que ele vai ser curado. Reconheceu em Jesus também a divindade de Jesus, e por fé ele já falou: o Senhor não precisa nem lá, só o Senhor mandar, e ele vai ser curado. É fé. Então a nossa fé não precisa ser materializada, ela só precisa ser vivida, porque as nossas palavras são ouvidas, e Ele manda os seus anjos a nos abençoar. Hoje, nós precisamos quebrar essa distância que colocamos de Jesus e buscar uma vida mais simples, mais autêntica, sem as amarras da religião, mas firmados no perfeito testemunho. No perfeito testemunho. Então nós precisamos sim nos preocuparmos sim com o nosso testemunho. Como é que eu estou aqui dizendo que eu amo Cristo? Como é que eu estou vivendo a cada dia e dizendo para o mundo
e as mãos levantadas que eu amo Cristo, senão com a nossa vida, senão com aquilo que nós professamos, falamos e vivemos. Jesus veio para encurtar essa distância. Se fez homem, e homem de maneira super simples. Então comece a ver nas crianças a forma de Deus se encarnando. E que precisamos cuidar desses bebês. Tiago já fala que a verdadeira religião é visitar os vivos nas suas dificuldades, cuidar dos órfãos e se guardar da corrupção do mundo. Então, quando nós não cuidamos dos bebês, das crianças, nós estamos quase que negando a Deus, quase que traindo o Senhor, porque essa era a sua vontade. É a sua vontade que nós cuidemos uns dos outros cada dia mais e melhor. Vamos quebrar essa distância que nós temos de Jesus, pois Ele tem ouvido as suas palavras, as minhas palavras, e está dizendo para nós hoje: ande e viva sem medo, porque Deus está conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. Não temos necessidade de, não temos. Ele está falando a nossa língua e na simplicidade que nós todos podemos entender. Que possamos ler a cada dia, em tudo, a vontade de Deus na nossa vida. Ele tem cuidado de nós e vai continuar assim. Amém. Com alegria vamos cantar o hino 26, Eis-nos, ó Pastor Divino. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs.